As do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler em Josué, no capítulo 22. Josué abençoa e manda para as suas casas as 2,5 tribos. Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como os lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, e à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andei em todos os teus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegarei a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés. Porém a outra metade deu Josué entre os irmãos daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-o Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas, com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubens e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um grande altar aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de toda a tribo de Israel. E cada um era a cabeça de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta, com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de servir ao Senhor, edificando-vos a um altar, para vos rebelardes contra o Senhor. Fala-nos. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor. Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra do vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não
vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, a transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe. E Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica ao Senhor, mesmo de nós o requeira. E se antes fizemos foi, em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes-vos com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, não tendes partes no Senhor. E assim bem podeis vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre a nossa geração depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes partes no Senhor. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos diga a nós e a nossa geração, então diremos: verdes o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste aos filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã. E os filhos de Israel trouxeram-lhe a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Capítulo 23. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué todo o povo aos seus anciãos e aos seus cabeças e aos seus juízos e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e já vos tende visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a toda esta nação por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Verdes aqui
que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que fica desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o mar grande para pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós, e as impelirá diante de vós. E vos possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para a guerra. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a esta nação que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegarei, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grande e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou de pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes a resto desta nação que ainda ficou convosco, e com ela vos apartardes, e vós a ela entrardes, e ela a vós, sabereis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir esta nação de diante de vós, mas vós serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos dou o Senhor vosso Deus. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus fez, tudo o que Deus tinha feito por ele. Capítulo 24. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram ao mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias, então eu vos trouxe a terra do Amoreu, que habitava da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós.
Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou, e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoassem. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando-vos o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amoreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amoreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra, em que não trabalhastes, e cidade, que não edificastes, e habitais nela, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e em todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amoreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossa transgressão, nem o vosso pecado. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vós fazer o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sóis testemunhas contra vós mesmos de que vós escolheste o Senhor para servir. E disseram: Somos testemunha. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto direito em Siquém a pedra do testemunho. E Josué escreveu esta palavra no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabia todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó. Compraram aos seus filhos de Amor. Compraram dos filhos de Amor, pai de Siquém, por
por 100 peças de prata, porquanto foram por herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outreiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Termina aqui o livro de Josué, e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.